Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a correção do PET 5 de Física do segundo ano do ensino médio, referente às semanas 3 e 4. Então vamos lá, questão 1. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Letra A. É a energia que se transmite de um corpo ao outro em virtude de uma diferença de temperatura. B. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. C. Energia térmica em trânsito. D. É uma forma de calor. Ou letra E. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Então, a afirmativa correta é a letra E. Então, a forma correta, o que é temperatura, é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Não é a letra B, porque na letra B está dizendo que quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. Não, quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Então a resposta à questão 1 é a letra E. Número 2. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Então, o que é calor? Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. B. É uma forma de energia contida nos sistemas. C. É uma energia em trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. D. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Ou letra E. É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente. Então, como a gente viu lá na videoaula, o que é o calor? Calor é uma energia em trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. É a letra C, né? Então, também não é a letra E, porque é uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente. Não, é o corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, calor é uma energia em trânsito que flui de um sistema para outro devido a uma diferença de temperatura entre eles. Questão 2, a alternativa correta é a letra C. Questão 3. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água, um aluminizado, A, e outro negro, N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. Letra A. Ao fim de 1 hora, não se pode dizer qual temperatura é maior. B. As temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. C. Após 1 hora, a temperatura de N, do corpo negro, é maior que a do A, aluminizado. D. De início, a temperatura de A decresce devido à reflexão e a de N aumenta. E letra E. As temperaturas de N e de A decrescem devido à evaporação e depois crescem. Então vamos analisar isso daí. O corpo aluminizado A ele vai refletir o calor, porque o alumínio vai refletir a energia radiante do Sol, enquanto que o corpo negro vai absorver, né? A gente vai ver um pouco mais à frente a absorção dos corpos, a absorção de calor. Então, depois de 1 hora, como o aluminizado está refletindo o calor através das raios de Sol e o corpo negro está absorvendo, a temperatura de N será maior que a temperatura de A. Então, questão 3, a alternativa correta é a letra C. Muito bem, questão 4. O calor é energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a letra A. As temperaturas dos corpos serem iguais. B. As temperaturas dos corpos serem diferentes. C. Os corpos estarem muito quentes. D. Os corpos estarem muito frios ou nenhuma das anteriores. Então, como a gente viu a definição de calor, calor é energia em trânsito entre sistemas devido ao quê? A uma diferença de temperatura. Então, o fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a quê? As temperaturas dos corpos serem diferentes, alternativa B. Então, o calor é energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente às temperaturas dos corpos serem diferentes. Questão 4, resposta alternativa B. Vamos na questão 5, caiu no Enem 2010. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente,
e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Vamos lá. Letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. B. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. D. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Ou letra E. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que ele. Então vamos lá, como a gente já viu no meio científico, o calor é uma forma de energia térmica em trânsito. Então os corpos trocam calor uns com os outros a fim de se chegar ao equilíbrio térmico, né? Que é o estado onde a temperatura dos corpos é a mesma. Então essa quantidade de calor que um corpo cede ou recebe, ela pode ser calculada, né? A gente viu aí calorimetria, medida do calor. Então a gente pode verificar a mudança de temperatura ou do estado físico, né? Sólido, líquido ou gasoso, ocorrida no corpo. Então, a gente vai ver, quando a gente for estudar as mudanças de fase, que durante a mudança desse estado físico, né, do sólido, líquido, sólido e tudo mais, a temperatura ela fica constante com o corpo recebendo calor. Porque esse calor é usado para fazer essa mudança de estado. Então, a gente pode dizer que temperatura não é sinônimo de quantidade de calor. É o que está dizendo aí a letra A. Por quê? Quando a temperatura da água fica constante durante o tempo em que estiver fervendo. A água ela muda de vapor, ela passa para o estado gasoso a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, quando a água líquida chega a 100 graus Celsius, ela vai usar toda a quantidade de calor que ela receber para mudar de fase e não para mudar de temperatura. Então, durante o processo de ebulição da água, que é a mudança do estado líquido para o gasoso, a água vai receber o calor para mudar de fase e a sua temperatura vai permanecer constante. Então, temperatura não tem nada a ver com a quantidade de calor. Então, a alternativa correta aí da número 5 é a letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. E por último, aí, questão 6. Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar que o mais quente é o que possui menor massa. Apesar do contato, suas temperaturas não variam. O mais quente fornece calor ao mais frio. O mais frio fornece calor ao mais quente. Ou suas temperaturas dependem de suas densidades. Então, como a gente já sabe, quando a gente diz que dois corpos estão em equilíbrio térmico, o que é o estado de equilíbrio térmico? É o que está na letra B. Apesar do contato, as suas temperaturas não variam. Se a temperatura dos dois corpos é a mesma, não vai haver troca de calor entre eles. Pois, como a gente sabe, calor e energia térmica em trânsito entre dois corpos é em virtude de uma diferença de temperatura. Mas se eles estiverem com a mesma temperatura, não vai haver troca de calor. E quando não há troca de calor, eles estão à mesma temperatura, a gente diz que eles atingiram o equilíbrio térmico. Então, questão 6, resposta aí é a alternativa B. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. E eu peço a você que chegou aqui até agora, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí no meu canal, dá aquele joinha no vídeo e até a próxima videoaula, pessoal. Abraço!